nosso 9º dia da campanha, 12 dias de clamor por 12 meses de vitória. Irmãos, nós chegamos até aqui 9 dias. Nós estamos a exatos, podemos dizer 10 dias, né? Porque dia 31 a gente estava aqui, né? Viramos o ano aqui. Já são 10 dias que você não sabe o que é ficar na sua casa depois do horário do expediente, né? São 10 dias que nós estamos aqui clamando ao Senhor. Aí eu fico parando lá em casa e fico pensando, meu Deus, não é possível que o Senhor não está vendo o preço que o teu povo está pagando. E uma voz vem me tranquilizar, falando assim, eu estou vendo cada preço, eu estou vendo cada sacrifício, eu estou vendo cada compromisso, sabe? Eu sei que tem muita gente que talvez não esteve aqui nos primeiros dias, mas não foi porque não quis, é porque estava ou viajando, né? No finalzinho das férias. Mas a partir do momento que as pessoas começaram a vir, elas estão firmes aqui. E Deus está vendo o seu compromisso. E Deus vai honrar o seu compromisso. Em nome de Jesus, amém? Queria... Eu vou falar pouco para não chorar aqui hoje, né? Queria chamar a pregadora da noite, minha filha Karen. Queria que você aplaudisse o nome do Senhor pela vida dela. É a primogênita, né? Acho que para a igreja é a primeira vez, né? Você já pregou no Nobeck, né? Primeira vez pregando para a igreja. Primeira vez pregando para uma igreja, né? Que a Camila já pregou lá na sede, depois pregou aqui já algumas vezes. Você é a primeira vez. Pois é, irmãos. Estende suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor me dá nesta noite, Pai, de poder ver a minha primogênita aqui neste altar, Pai, para pregar a Tua palavra. Senhor, eu não tenho palavras para Te agradecer. Eu sei que o Senhor já falou ao coração da Karen. Eu sei que o Senhor já entregou para ela uma palavra que ela precisa viver primeiramente, mais do que tudo. E esta mesma palavra ela vai entregar para nós nesta noite. Usa ela tremendamente, que o Senhor possa fazer dela um instrumento nas tuas mãos nesta noite. Em nome de Jesus, amém. A paz, igreja. Eu vou pedir só uma coisinha, para vocês não reparar que eu não peguei minha Bíblia. Todos os versículos que eu vou ler estão aqui no meu esboço. Eu estou nervosa demais para folhear a Bíblia. Eu não ia conseguir. Amém. Eu vou começar a palavra fazendo uma pergunta para vocês essa noite. O que é ser cristão para vocês? Quero que vocês respondam aí com vocês. O que é ser cristão? Enquanto eu preparava essa palavra, eu estava lendo um livro e eu vi algo muito interessante. E sobre essa pergunta, vocês provavelmente devem ter pensado: ser cristão é quem segue a Cristo. Ser cristão é quem crê em Cristo. Nesse livro que eu estava lendo, eu conheci um autor chamado John Stott. Ele é um teólogo. Teólogo é toda aquela pessoa que estuda mais a fundo, profundamente,
bem profundo alguma religião ou Deus. E John Stott estudou sobre o nosso Deus e único Deus, amém? E ele é autor de um livro chamado O Discípulo Radical. E nesse livro ele defende uma ideia dele, que é que nós não deveríamos ter abandonado o termo discípulo para se referir a nós. E que discípulo é um termo muito mais forte que cristão. Não que seja errado a gente se denominar cristão, mas ele trouxe essa ideia para o livro dele e eu achei muito interessante e entrei mais a fundo nesse tema. E ele também trouxe uma curiosidade. O termo cristão é visto na Bíblia apenas 3 vezes. Eu não sabia disso, achei bem interessante. Aí eu fui atrás de saber mais o que é ser discípulo segundo a Bíblia. E trouxe alguns pontos, 6 pontos. Sobre a pergunta do começo, o que é ser cristão? Segundo a Bíblia, ser discípulo envolve muito mais do que apenas seguir a Cristo. Então, vai além de ser apenas um cristão. O termo discípulo se refere a alguém que se compromete a aprender, seguir e viver o que ele aprende de um mestre. E o nosso mestre é Jesus. Primeiro ponto de um discípulo, que é seguir a Jesus. O discipulado começa quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e aceita seguir a Ele. Não tem como você ser um discípulo sem aceitar Jesus e sem decidir seguir a Ele. E nos evangelhos da Bíblia, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus vivia dizendo para as pessoas que aceitassem a Ele e seguissem a Ele onde Ele fosse. Em João 12, 26, diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E em Lucas 9, 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então o primeiro ponto é esse: se você quer ser um discípulo, além de um cristão, também um discípulo, você precisa aceitar verdadeiramente Jesus Cristo e segui-lo verdadeiramente, amém? O segundo ponto é negar a si mesmo e tomar a sua cruz, que foi o que Jesus disse em Lucas 9, 23. Um discípulo é alguém que, depois de aceitar Jesus Cristo, precisa negar a si mesmo. Então, quando você chega na igreja, você aceita Jesus, aí começa a segunda parte do discipulado, que é negar a si mesmo e carregar a sua cruz. E o que é negar a si mesmo e carregar a sua cruz? É você entender que aceitar a Jesus Cristo não é uma tarefa fácil e simples. Você não vai ser feliz a todos os dias, a todo momento. Vão ter momentos que vão ser extremamente difíceis, porque é difícil. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Não é fácil seguir a Jesus Cristo e negar as nossas vontades, os nossos sonhos, e aceitar as vontades dele e os sonhos dele para a nossa vida. E em Lucas 14, 27 diz: quem não leva a sua cruz e não vem após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, sem carregar a sua cruz, sem negar a sua cruz, sem negar a si mesmo e carregar a sua cruz, não tem como você ser um discípulo. Então, não ache que você está perfeito, você é um discípulo, você é um cristão, se você não nega a si mesmo todos os dias. Se você não reconhece os seus defeitos, se você não reconhece que o que Jesus tem para nós é melhor do que nós queremos para nós mesmos. E eu li nesse mesmo livro também algo sobre esse termo, carregar a sua cruz. Quando Jesus disse isso para o povo que o seguia e para os discípulos, provavelmente eles ficaram assustados. Porque antes da morte de cruz, a cruz não era um símbolo de salvação, não era um símbolo de sacrifício. A cruz era um símbolo de vergonha, de dor. A cruz era uma condenação de morte para a escória da sociedade. As piores pessoas que existiam na Terra eram condenadas à morte de cruz. Então imagina, para aquelas pessoas daquela época, ouvir Jesus dizendo:
carregue a sua cruz. Como que eu vou carregar a minha cruz? Uma coisa tão horrível como essa, Jesus. E então, provavelmente deve ter sido muito impactante ouvir aquilo naquela época. Hoje em dia é mais, a gente meio que já se acostumou com a cruz, né? A gente já vê a cruz como algo normal, mas não é. Não é. Deveríamos ver também, não só como apenas salvação, mas também como um sacrifício nosso por Jesus. O terceiro ponto para se tornar um discípulo de Jesus Cristo é aprender com Jesus. Como o teólogo disse, discípulo é aquele que aprende com seu mestre. E como Jesus é o nosso mestre, nós devemos aprender com ele. E em João 8, 31 e 32, Jesus disse: pois aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra, buscamos mais da palavra, nós realmente somos libertos. Quando nós lemos mais a Bíblia, procuramos entender aquilo que nós estamos lendo, não é só abrir a Bíblia, ler um versículo e está tudo certo. Não, nós devemos aprender, entender o que nós estamos lendo. E assim a palavra de Deus irá nos libertar e o diabo e o pecado não terá força sobre a nossa vida. Amém? O quarto ponto é viver de acordo com seus ensinamentos. Ser discípulo não é só vir na igreja, sentar, receber, ouvir e não praticar aquilo que você ouviu. Ser discípulo é você ouvir e praticar aquilo que você aprendeu. Porque estar aqui na igreja é a gente aprender, receber. A gente sempre está aprendendo de Deus aqui na igreja. Então, que você venha receber e praticar tudo aquilo que você ouve da palavra de Deus. Em Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a verdadeira marca de um discípulo é viver segundo os princípios que Jesus ensinou. Como o amor ao próximo, o perdão, a humildade, a misericórdia, mas principalmente o amor. Sem o amor, todo o resto não funciona, não existe. E Jesus nos deu os 2 maiores mandamentos. Em Marcos 12, 30 e 31 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente e com todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Então, o quarto ponto é viver de acordo com os seus ensinamentos. Adquirir tudo que você ouve sobre os ensinamentos do Pai e andar de acordo com os seus mandamentos. E os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Sem o amor, nada mais vale. Sem o amor que Jesus nos ensina, os outros mandamentos não acontecem. Sem o amor eu mato, sem o amor eu roubo. Sem o amor eu deixo outros deuses tomarem conta do meu coração. Então que a gente viva de acordo com os mandamentos de Deus. Amém. E o quinto ponto, que eu acho muito importante: viver em comunhão. O discipulado cristão não é um esforço de uma só pessoa. Não tem como um discípulo, um cristão, viver esse discipulado, viver a vida com Deus, sendo um só. Não tem como viver isso sozinho. É preciso viver em comunhão, juntos, em comunidade, como nós estamos fazendo aqui. Os discípulos de Jesus se reuniam para adorar, para aprender sobre a palavra e apoiar uns aos outros. Em Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Hebreus 10, 25 diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animem uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Em Atos diz que os apóstolos se reuniam. E em Hebreus diz para que a gente anime uns aos outros. Também incluindo o mandamento do amor ao próximo. Como que a gente vem na igreja, a gente está forte, firme ali, vindo na igreja, eu tenho vontade de estar na igreja, eu tenho vontade de servir, de adorar, de trabalhar. Só que aí eu vejo um irmão que não está igual eu. Ele não tem essa mesma vontade, ele não tem essa mesma força. Só que eu simplesmente não me importo. Eu não me importo de ir até ele, perguntar se ele precisa de ajuda, oferecer a minha ajuda, perguntar como está, discipular, andar junto dele. Muitas vezes nós nem conhecemos o irmão que está à nossa frente, sentado na nossa fileira. Nós não conhecemos nem aquele que está sentado ao lado. E Jesus diz para que a gente ande reunidos, que a gente se reúna, que a gente se preocupe. Até porque todos nós estaremos no mesmo lugar, na glória. Então não tem como você querer ir sozinho, porque você não vai sozinho. Então que a gente entenda que não tem como ter inimizades dentro de uma igreja. A gente precisa buscar união e amor. Amém. O sexto e último é frutificar. Nós precisamos frutificar. É necessário dar frutos e ser um testemunho vivo de fé, impactando todos aqueles que estão à nossa volta no dia a dia. Em João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E em Mateus 28:19-20 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro, precisamos dar testemunho. Precisamos dar bons testemunhos. Seguindo todos os pontos que foi citado até aqui, nós daríamos bons testemunhos. Mas vejo que essa é uma grande dificuldade da igreja, que é ser a mesma pessoa que é dentro da igreja no mundo lá fora. Às vezes você vai pregar para uma pessoa, imagina, você chegar, pensar, hoje eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Aí a pessoa vira para você e fala, nossa, você é crente? Eu nem sabia que você é crente. Nunca imaginei que você seria cristão. Como que você vai dar frutos se nem as pessoas no mundo conseguem ver Jesus na sua vida? Se o Espírito Santo não reflete em sua vida, não tem como. E ide por todas as nações. Às vezes, lendo assim, você pensa, nossa, vou ter que ser missionário, né? Ir para vários países, vou ter que ir lá na África, lá no Afeganistão pregar. Não. Não é assim. No seu trabalho você pode, na sua escola, na sua faculdade, para sua família, para os seus vizinhos. Eu vejo tanta gente falando que quer ser missionário, quero ser missionário, quero ir para as nações. Tudo bem, tá certo, tá mais que certo ser missionário. Mas e as pessoas da sua família? Você já convidou para ir na igreja uma vez? As pessoas do seu trabalho, que te vê todo dia. Você vê todos os dias a pessoa e você nunca fez um convite sequer para vir à igreja. Você nunca citou o nome de Jesus para essa pessoa. A pessoa não sabe quem é Jesus e trabalha com um cristão ao lado dela. Então, ser cristão ou ser discípulo? Acredito que os dois andam lado a lado. Somos cristãos porque cremos em Deus, cremos em Cristo, seguimos a Cristo.
mas também devemos ser discípulos, onde buscamos aprender com o Mestre, buscamos seguir o que o Mestre nos ensina, buscamos seguir os mandamentos que Ele nos ensina, buscamos pregar a todos a palavra dEle. Então, mesmo que tenha sido um pouco curta a palavra, eu espero que tenha falado com o coração de vocês. Porque eu acredito que tenha sido muito direta, e essa palavra também falou comigo. Que o nosso coração venha se mover a ser um discípulo de Jesus verdadeiramente. Que a gente não venha se esfriar. Ser discípulo de Jesus é tudo que nós podemos ser. Tudo que nós podemos ser. Não é mais nada. Tudo que nós almejamos nessa terra é passageiro, é mais do que passageiro. O que vamos levar é o que somos em Cristo. O que vamos levar para agora é o que somos em Cristo. Somos filhos, somos cristãos, somos discípulos. Somos discípulos, amém? Glória a Deus. Pode se colocar de pé, que você feche seus olhos. Comece a falar com o Pai neste momento. Venha pedir para Ele que Ele venha mover o seu coração a respeito dessa palavra. Não há vergonha em reconhecer os seus erros, as suas falhas. Não há vergonha em reconhecer a sua pequenez diante dEle. Mas que nesse momento você venha se entregar verdadeiramente. Se você ainda não aceitou, que você venha aceitar e se tornar um discípulo. Se você ainda não segue os seus ensinamentos e seus mandamentos, que a partir de hoje você venha seguir e obedecer os seus mandamentos. Se até hoje você não falou de Jesus para ninguém, se você não pregou a ninguém, se você não convidou ninguém a vir até a sua casa, que a partir de hoje você venha ser usado para falar de Jesus Cristo pela cidade, pelo mundo. Que você venha convidar muitas almas para vir até a sua casa, chegar até a sua casa. Que você venha ser um caminho dessas pessoas até Jesus. Que muitas almas venham ser salvas através de você, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Pai, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade nesta noite de ter trazido a sua palavra. E peço que o Senhor venha ser conosco todos os dias. Peço em especial, Pai, que nesta noite o Senhor venha tocar na vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. E que a partir de hoje as mentes e corações venham ser mudadas e venham ser movidas, Pai, até o Senhor, até a sua cruz. É isso que eu te peço. Peço pela sua misericórdia e amor por todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Karen, a Camila, é resposta de oração. É resposta de joelho no chão, de choro, de clamor. Amém, igreja? Pode se assentar por um instante. Talvez, eu acredito que não em nosso meio, mas talvez em algum momento você já observou algum filho de pastor, né, pregando e pensando assim, pensou por algum momento, é porque é o filho, a filha do pastor, da pastora. Não pense assim. Ninguém tem uma oportunidade se antes não tiver vinda dos céus. E elas não teriam condições de ministrar a palavra se antes o Senhor não capacitasse e escolhesse. Amém, igreja? O que nós estamos fazendo aqui é dando a liberdade para o Espírito Santo fazer o que Ele quer. E nós estamos vendo dia após dia uma ministração se encaixando na outra, né? Dia após dia é isso que nós estamos vendo. Se eu não me engano, a Marcela até comentou no grupo, né, Marcela? Que ela observou a mesma coisa. E mais uma vez nesta noite o Senhor vem nos dizer e nos lembrar que nós precisamos muito mais do que ser cristão, carregar o título de cristão. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. E um discípulo de Jesus imita o Mestre.
leva a mensagem do mestre, senta para aprender com o mestre e repassa aquilo que aprendeu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui uma discípula de Jesus. Que o Senhor te leve para as nações, minha filha, e te use onde você estiver. Amém? Daqui uns dias vocês vão entender. Amém? Seu projeto de vida está aqui? Amém. Tem alguém que quer trazer agora, antes da oração? Sai do seu lugar rapidinho, pode vir. Vem aqui colocar na urna, se você ainda não colocou. Não tem ninguém? Amém. Então, se você pudesse colocar de pé por um instante, nós vamos levantar um clamor por cada um destes projetos. E também pelo mês de agosto. Agosto? Não, setembro. Setembro. Amém? Amém. Senhor, nós levantamos a Ti mais uma vez, neste 9º dia desta campanha, deste elo, Senhor, que tem sido ininterrupto, não tem sido quebrado. Nós levantamos a Ti cada pedido, cada clamor, cada oração, cada anseio, cada desejo, cada medo que está sendo relatado aqui. Nós levantamos a Ti, ó Pai, e clamamos para que o Senhor aí do alto céus, do Teu alto e sublime trono, contemple, Senhor Jesus, o pedido, a aflição, a oração do Teu povo. Entra com providência nesta causa, vem dando vitória nesta peleja, vem, Senhor Jesus, libertando, vem, Senhor Jesus, restaurando, transformando, salvando, Senhor. Aqui tem nome de pessoas, ó Pai, que os Teus filhos querem ver libertos. Aqui tem nome de pessoas que a Tua igreja quer ver salva, e nós clamamos por estes nomes, pedimos para que o Senhor vá de encontro, libertando a mente, libertando, Senhor Jesus, a mente, o coração de todo engano, toda mentira, no nome de Jesus, ó Pai, que neste ano de 2025, nós possamos ouvir testemunhos, Pai amado, de que vidas foram apresentadas no Teu altar, e Te aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, que no ano de 2025 nós possamos ver almas descendo as águas do batismo, ó Deus, por conta de pedidos que foram depositados nesta urna no Teu altar, Senhor, e que nós possamos romper até o mês de setembro, Pai amado, contemplando as janelas dos céus abertas sobre nós, e esta igreja rompendo, multiplicando, prosperando, porque aqui está sendo levantado discípulos de Jesus. Homens e mulheres que carregam a mensagem da cruz, homens e mulheres que pregam com autoridade, com ousadia, com coragem, com intrepidez e com amor, Senhor. Faz transbordar amor no coração da Tua igreja, para que nós possamos contemplar aqui a frutificação, Senhor. Frutos, é o que eu declaro para o mês de setembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que vai ofertar, você que vai dizimar, segure na tua mão. Se você quiser ofertar, se você quiser, amém? Nada imposto aqui. Se você quiser ofertar R$9 representando o mês de setembro, amém. Mas oferte aquilo que está no seu coração e aquilo que você e o Senhor sabe que você pode. Amém? Você que vai dizimar, devolver aqui no altar, 10ª parte daquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Este é um momento de consagração. Amém, igreja? Glória a Deus, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te agradeço e Te louvo pela vida, Senhor, do dizimista, pela vida do ofertante, ó Pai.